do experimento, que a gente é assim mesmo. O Faustão, quem sabe, faz ao vivo. Êêê! A Meire chegou. Tudo bem, Meire? Tudo bom? Boa noite. Hoje a gente está tomando nosso vinho, como de costume, porque a semana passada estávamos todas, tipo, depreciadas por alguma coisa que nos assolou. Eu estava com virose, Cíntia estava com sinusite que já descobriu, e aí a gente não conseguiu nem gravar. Vamos brindar nosso Saúde, encontro. principalmente saúde. Saúde, principalmente, porque ó, o negócio foi feio aqui. E aí eu me senti muito lisonjeada quando a Cintia aceitou a minha sugestão para a gente falar sobre coisas místicas, astrológicas. Eu não sou especialista em nada, viu, gente? Eu sou curiosa, curiosa master. Estudo várias coisas sobre isso por minha própria conta e risco. E aí a gente vai falar das influências dos astros na nossa vida, influências da Lua, influência de planeta, né? Porque a gente mora no planeta Terra, mas a gente tem, né, tem um universo aqui no nosso dispor, né? E aí tem outros universos paralelos e universos também verdadeiros, com outros astros, que todo dia a gente descobre um planeta novo, uma constelação nova, e é muito legal saber que chegamos nesse ponto, né? Porque quando eu era criança, na escola, aprendi sobre um sistema solar. E aí agora o meu filho tem 11 anos e eles já estudam sobre vários sistemas solares. Então eu acho isso assim muito interessante, porque eu sempre fui a fora da casinha, né? Em todos os aspectos. Então, na minha família, com todo mundo que eu conversava, que eu acreditava nessas paradas, assim, eu nunca tive muito espaço para conversar sobre isso. E aí a internet vai ligando a gente, né? Com as pessoas que estudam, com as pessoas que acabam transmitindo, né, esse tipo de informação. E aí eu vou dar uma pincelada, assim, no que eu acabo colhendo de informação desses canais que eu sigo, né? Está acontecendo aqui com a gente, que eu já vou começar adiantando aqui, é que a gente está num período de Mercúrio retrógrado. Esse nome causa espanto para muita gente. Tem gente que não acredita, mas está tudo bem também. E tem gente que consegue pegar as diretrizes do que não fazer nesse período e deixar a vida mais tranquila. Mas eu, como sou uma pessoa totalmente. Eu não consigo me definir ainda, né? Mas assim, não tinha aquele meme antigamente que circulou aí na internet da menina que abria a caixinha de leite condensado e estava escrito rasgue aqui. E ela falava, eu rasguei nada, eu rasguei ali, você não manda em mim. Então, filha, né? Todo mundo falando o que, que era pra gente não fazer no período do Mercúrio retrógrado, e aí a Cláudia vai lá e faz. E aí eu queria, né, lançar essa enquete, né? Quantas pessoas que têm essa ligação assim com astros, com a natureza, com tudo, que chega nesse período, sabe que não pode fazer certas coisas, mas vai lá e faz também, né? Só para saber se não sou só eu, viu, gente? Eu acho que a Cíntia também já denunciou, que mesmo sabendo informação, mas ela também vai lá e faz. Eu acho que é aquilo, né? Que a gente, desculpa, eu ainda tô com um pouquinho da minha voz comprometida aqui devido a um resfriado que se tornou sinusite, enfim, é isso. Eu acho que assim como a gente faz a terapia, que a gente já comentou em diversos outros episódios, a gente tenta sempre ter uma atitude um pouco mais bacana, pensar antes de agir e tudo mais. Mas a gente é ser humano, né? E eu acho que talvez fosse um pouco pior se não tivéssemos um conhecimento hoje, se não tivéssemos o auxílio de uma terapeuta, né? Mas eu acredito que, assim como você comentou do Mercúrio retrógrado e tal, eu falo de um modo assim também bastante sem conhecimento mesmo, assim, Por vivência, né? eu gostaria bem superficial, né? É um bate-papo nosso mesmo aqui sobre impressões pessoais, assim, diante de momentos com influências energéticas, né? Gostaria muito, até peguei bastante coisa para ler e assistir a respeito de física quântica, por exemplo, para fundamentar um pouco mais o nosso bate-papo, mas eu não me senti capaz, assim, né, de fazer desse modo. Então, eu acredito que há todo um estudo científico e tudo mais que embaseia, e que também, nesse momento, assim como esse Mercúrio retrógrado, nós temos outras coisas acontecendo aí. Então,
tá um balacobaco aí no universo. O céu. Tá, o céu é muito grande, mas está em confusão ultimamente. Por que não chegaria até nós, né? Exatamente, já que partindo do princípio que teorias da Cláudia, viu, gente, isso. A gente mora no planeta Terra, né? Para alguns estudiosos do assunto, o planeta Terra chama Gaia, e Gaia é um organismo, né? Gaia sendo um organismo, nós somos um organismo ligados ao planeta. Então, as luas mudam, as mudanças ocasionam no nosso comportamento, né? Tanto é que eu, como cabeleireira, posso comprovar, né? As pessoas procuram o salão para cortar o cabelo na lua crescente, né? Tem medo da tesoura na lua minguante. E assim, é normal, né? Mulheres, quando a gente fica grávida, né? É uma coisa que a gente escuta assim desde as nossas antepassadas, quando está chegando perto do parto. Ai, a barriga deu uma caída. Nossa, na próxima lua a criança vai nascer. É batata. Na próxima lua, virou a lua, a criança nasce. E como a gente já foi até cantado em música, né? Mulher de fases, né? Porque nós, como mulheres geradoras de vida, né? A gente é portal para chegar à vida aqui em Gaia, né? A gente tem sim uma influência muito grande com tudo isso que acontece à nossa volta. Então, por que não observar o que os astros podem nos dizer nesse período, né? Eu vou fazer aniversário no domingo, e aí o meu inferno astral está junto com Mercúrio retrógrado. Vocês podem imaginar a confusão que está na minha vida. Então, eu tive diarreia, enjoo, ânsia de vômito, tontura, atitudes que eu não, tipo, fiz e meia hora depois eu já não queria mais ter feito, mas aí já fiz. E aí tá tudo bem, né? A gente tenta correr atrás do prejuízo. Eu quero continuar sendo impulsiva desse jeito? Não. Mas aí tem todo um paralelo atrás, né? Que bom que dá para culpar o Mercúrio retrógrado. Então, culpar o Mercúrio retrógrado é uma coisa que, tipo, dá meio que um desespero, né? Porque a gente não pode culpar o coitado, né, velho? A gente tem que se analisar, né? Ah, mas dá para pegar uma rabeira. Dá para pegar uma rabeira, dá para falar, nossa, eu fui assim porque o Mercúrio tá retrógrado. Dá para pegar uma rabeira. Por quê? Porque Mercúrio é o planeta que rege o raciocínio lógico. Tipo, faltou nesses dias. O senso de organização. Mano, eu acordo de manhã nesses últimos tempos aí, eu quero saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo? Eu faço uma lista mental do que eu vou fazer no meu dia. Mano, eu troco tudo de lugar. E aí eu vou saindo trocando tudo de lugar, eu não consigo dar conta de nada, e aí eu vou ficando cada vez mais atrapalhada, e a cabeça vai ficando cada vez mais cheia. Influência, né? Comunicação. A comunicação fica extremamente falha. Se você não pensa o que você vai falar, você fala o que você não queria. Ou você fala o que você queria de uma forma muito abestada, para falar bem a verdade. E por último, o aprendizado. Como nós somos seres que estamos aprendendo a todo momento, né? Então a gente aprende convivendo com o outro, a gente aprende quando a gente faz um curso, a gente aprende quando a gente vê um filme, a gente aprende quando a gente lê um texto, e a gente aprende quando a gente olha para dentro, né? A partir do momento que a gente olha para dentro e a gente está nessa confusão planetária, meu Deus do céu. Carolzinha, maravilhosa. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Carol Angélica também. Ela falou que tá se sentindo aqui, ó. Eu tô me sentindo louca, tudo fora do lugar. Boa, Carol, bem-vinda ao clube! Já gostei, já tô gostando desse assunto, porque assim, pelo menos não é só a terapeuta que escuta o meu blá, 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 blá. E aí, quando chega, né, no aprendizado, eu espero que esse período possa me trazer muito aprendizado mesmo, porque eu acho que foi o período mais intenso que eu vivi nesses últimos 3 anos que a gente está contando de decorrentes aspectos no céu que estão marcando a transição planetária. Então, esses foram os 15 dias mais loucos da minha vida e eles ainda não acabaram, tá? Porque esse Mercúrio, seu Mercúrio, vai ficar retrógrado até dia 15 de maio. E amanhã a gente tem um eclipse, né? Nossa, uma lua cheia, que vai abrir um portal, né? 5/5, abre-se um portal. Super energético, cabalístico, né? Ele é o master do eclipse aí.
A Cíntia pegou algumas informações aí sobre o eclipse e ela vai passar para vocês e depois eu complemento com as minhas interações, que eu penso com os meus divertidamente aqui. Eu já acho. Hoje eu vi um meme, inclusive, no Instagram, que era assim: eu tô aqui pensando se tem algum divertidamente aqui ainda vivo no cérebro. Porque eu acho Matou os que, eu acho que divertidamente. deu uma treta boa nos divertidamente lá. Então, gente, o eclipse ele é aquele fenômeno, né? Astrológico, em que a Lua ela é parcialmente ou totalmente, né, encoberta, ocultada ali pela sombra da Terra. Então, nesse mesmo momento, nesse exato momento, estão ali bem próximos e quase que alinhados, né? O Sol, a Terra e a Lua. A Terra ali no meio desse vulco-vulco aí. E o que que acontece? Esse eclipse em específico, o 5 do 5, ele é um eclipse denominado em escorpião. Então, ele traz as características do que seria esse signo astrológico e tudo mais, né? Então, em contrapartida, existe também algo ligado ali, que é um eclipse com o eixo em escorpião com o eixo em touro. O que a Taurinas de Taurina Cantão se aqui, manifestem, a Meire já está aqui. que tem aspectos diferentes, por exemplo, touro, um lance de algo mais estável, né? E escorpião, que já traz uma ideia de uma transformação. Então, o que se tinha ideia de que estava tudo certo na sua vida, estava ali aquela coisinha confortável e tudo mais, mexeu algo aí que vai te fazer levar para uma situação mais introspectiva, das profundezas mesmo, sabe? De mexer com estruturas que para você já estavam bem consolidadas, mas que você começa a refletir se está sendo bom para a sua vida aquilo. Está te levando para um caminho que talvez você queira modificar, né? Está te trazendo os resultados que você espera, isso em diversos pontos da vida, né? Finanças, questões de conflitos, de comunicação também. Relacionamento profissional, como você se vê com você mesmo. E aí que se a gente não tivesse com o tiozinho Mercúrio nessa parada, né? Ele ia influenciar no lado do aprendizado, da gente ter essa oportunidade de abrir esse portal com esse eclipse e a gente aprender com tudo isso. Só que como esse tiozinho tá rodando retrogradamente, então além da gente aprender, a gente vai ter que lidar com essas questões de uma maneira bagunçada. Então, como tem, né? A gente usa de vários memes que eu tenho um filho adolescente, Cíntia também, então a gente tá no reverso mesmo, tá ligado? Pega o carro, né? Você fez uma coisa, já, o reverso. Tomara que dê tempo de todo mundo voltar, gente. Tomara que dê tempo de todo mundo voltar, que a gente tá buscando aqui a evolução, né? Deixa eu só ler aqui. A Vai lá. Meire. Meire, muito obrigada por participar aqui sempre com a gente. Obrigada a quem está aqui nesse momento. Eu não vou citar nomes, que a gente acaba se perdendo aqui para olhar, mas a Meire falou assim: eu também sou, e estou nesse momento. Então é isso, Meire, ó, sinta-se abraçada. Eu acho que um pouco do que eu vi, assim, não tem um fundamento teórico, né? Nossa, para poder falar do assunto, mas o que eu entendi foi que, assim, tudo é energia, né? E essa energia, ela tem uma vibração. E ela também pode se tornar uma frequência. Quando a gente sente essa influência desses fenômenos que estão acontecendo, não é só eu, não é só a Cláudia, não é só você, é que quando a gente consegue identificar e está ali ligado, sei lá, na rede social e vê que isso está acontecendo, a gente já logo atribui, poxa, olha, realmente eu tô me sentindo assim. Aí começa a conversar, nossa, eu também. Até foi um ponto para a gente trazer esse assunto hoje aqui. E a gente quer saber de vocês. Falem um pouquinho. Essa questão também do eclipse em escorpião traz algo ligado a encerramento de ciclos, a desapegos. E eu queria saber de vocês aí. Estão precisando desapegar? Vocês conseguem desapegar com facilidade? Vocês têm, assim, uma certa facilidade para encerrar ciclos e desapegar, né? Eu não consigo desapegar nem de roupa, gente, porque, tipo, se eu engordo, minha roupa não serve mais, eu faço das tripas coração para entrar na roupa. Então, imagina de processos como que é para mim me desapegar.
E olha que eu sou uma pessoa que venho me trabalhando, viu? Porque o negócio aqui tá punk. Então eu tenho muita dificuldade de desapegar de certas coisas e certos valores, né? Porque até aqui me assumi hoje, eu fiquei um pouco constrangida, porque é um assunto que eu gosto muito de abordar, mas eu abordo com pessoas específicas, né? Porque o título de ela vive no mundo da lua foi uma coisa que já me chateou muito. E hoje eu tô achando bem legal ser do mundo da lua, tá ligado? Se a lua muda e ela é um astro, a lua, na verdade, ela é um satélite natural que a gente aprendeu quando a gente estava na escola, né? Como que pode existir um satélite natural? E aí, em alguns casos agora, ela está reconhecida como planeta, porque esse ano que a gente está vivendo agora é regido pela Lua. Então, vocês imaginam quantas transformações vai acontecer esse ano que é regido pela Lua e que, neste caso específico, dentro de mapas astrais e de estudos astrológicos, a Lua deixa de ser esse satélite natural que não emite luz, mas ela tem essa somatória energética que está regendo 2023. E você sabe que a Angélica comentou aqui assim, que ela tem a lua dela em escorpião. Imagina, né? O que ela está Ó, sentindo? minha lua em escorpião, ou seja, sou intensa emocionalmente. E você sabe que eu lembrei aqui de algo que eu pesquisei, que nesse momento, essa lua em escorpião, ela pode trazer algo como impulsividade, intensidade, e que pode te fazer se perder assim na tomada de decisões, na comunicação. Então, às vezes, o modo como você poderia abordar um determinado assunto, você dá uma reviravolta toda, uma explodida. Vamos falar? Dá uma cagada, né? E aí depois para você voltar da cagada. Só vem recolhendo, desculpa. Olha. Olha, gente, aquele alto pano assim, ó, você tem que passar e sair brilhando na vida. Assim. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter esse tipo de conversa, porque assim, cada vez está mais claro pelas pessoas que estão assim dando essa devolutiva para a gente aqui, que assim estão percebendo os sentimentos, entendeu? Então esse negócio da gente fazer alguma coisa que sai um pouco do controle, depois você voltar e falar. E não é a desculpa nua e crua, sabe? Ah, me desculpa. Não. Olha, eu fiz isso porque eu estou trabalhando isso em mim. E nesse exato momento tem energias, humana, inclusive, né? tá? Tem energias. Você imaginou aqui, É, expectativa você criou. exatamente, exatamente, né? Tem energias que estão assim regendo tudo que tá me fazendo agir dessa forma, mas eu não quero mais agir assim. Então aí a gente entra no negócio, né? Do que o seu Mercúrio é capaz de fazer quando ele tá andando certinho, né? Seu Mercúrio certinho deixa a gente ter raciocínio lógico. Seu Mercúrio certinho deixa a gente ter senso de organização. Deixa a gente ter a comunicação em dia. É o planeta regente da comunicação. E é o planeta regente do aprendizado. Então é muito importante sim falar sobre essas coisas. Muito importante. Principalmente para nós que estamos focados em evoluir de todas as formas, entendeu? Ah, isso é legal. Isso tem a ver também. Deixa eu só ler o que a Angélica falou assim. Isso é legal da Angélica, que ela sabe, isso é bem bacana, gente, da gente saber qual é o nosso sol, né? O signo solar. Isso. Qual é a nossa lua, qual que é a nossa Vênus, o seu ascendente. E aí a Angélica comentou assim, mas eu sou de aquário, então quando eu desapego, é na mesma intensidade. Que maravilha, parabéns, gata! Nem que a gente leve um ano para desapegar, né? Parabéns, Angélica! Vou até colocar mais vinho na minha taça para brindar isso daí, ó. Parabéns! Que as deusas continuem influenciando cada vez mais essa sua tomada de decisão. Isso. À frente, avante. Isso aí, sucesso. Bem junto da gente, ó. Igual você falou aqui, fazer cagada é fácil. É isso. E também tem algo que, em relação à energia, que a gente, assim como nós transferimos isso, a energia, ela está, a vibração, ela está em nós, né? Então, eu quando me relaciono com a Cláudia, eu transfiro uma energia para ela, ela transfere para mim. A gente tem troca, né? Isso, tem trocas. E isso pode influenciar tanto positivamente como algo que para você
não agrega naquele momento, e assim a gente vai construindo as nossas relações. Mas o ideal é a gente pensar num todo. Se eu estou sentindo essa energia do que vem ocorrendo com a Lua, com o Mercúrio, né, e tudo mais, imagina se a gente emanar coisas, se a gente tiver uma sintonia, uma vibração que fosse favorável num sistema de comunidade, num coletivo, num sistema coletivo. Para melhorar o coletivo. Né? Então, nossa, fluiria muito bem. Muito bem, muito bem. Acho que é um desafio aí. Então, o desafio entra na parte da gente entrar para dentro de si para se conhecer. São, assim, palavras muito clichê, tá ligado? Que nem esses dias eu experimentei o que é ficar reclusa. Eu tenho vou fazer 45 anos no domingo, e eu nunca tinha experimentado essa sensação de ficar reclusa, de resolver comigo mesmo, praticamente falando. Toda vez que eu ficava muito entristecida, eu sempre procurava alguém para conversar que não fosse minha terapeuta, e achava que aquele modo... Eu me divertia muitas vezes, eu muitas vezes, né, conseguia enfrentar de uma outra forma, conseguia pegar exemplos. Só que nesses últimos dias, os exemplos estavam enchendo minha cabeça, então eu precisei ficar sozinha de verdade. E aí eu fico muito agradecida por ter passado por esse aprendizado. Já tô bem? Não tô bem ainda. A cabeça ainda tá bem desorganizada. Mas eu tive uma experiência nova. Essa experiência de ficar reclusa, de conseguir falar que eu precisava ficar reclusa. E não me fez mal ficar reclusa. Me fez mal dar de cara com um monte de monstrinho que tinha guardado ali nas profundezas do meu ser. E a gente já sabe que diante de toda essa manifestação energética e planetária e universal, a gente tem que mexer, né? Então, só passando para vocês que humanamente eu consegui ficar reclusa. Ai, que bonitinha! Parabéns para mim também. Assim como a Angélica conseguiu desapegar, fácil, parabéns que eu consegui ficar reclusa. Isso aí, deixa eu só ler aqui um comentário da Meire. A Meire falou: eu estou neste processo de evolução. Não é fácil, mas é surpreendente quando prestamos atenção nesses detalhes. Exatamente. E é assim, Meire, é um desafio diário. Né? Não adianta a gente imaginar que, nossa, de uma hora para outra eu faço terapia, vai dar tudo certo na minha vida. Porque eu sou professora, eu vou educar, vou saber educar todas as crianças ali do mesmo modo. E vou, inclusive, me educar, né? E a minha filha, que é um desafio diário também, entender uma demanda de uma criança. Então, quer dizer, não porque a gente tenha o conhecimento, que a gente busque ajuda, que a gente vai fazer de um modo perfeito. Aliás, eu não tenho essa pretensão, assim. E até falo para todos que se relacionam comigo no dia a dia. Eu não sou perfeita, né? Eu li uma frase esses dias que me deixou assim também um pouco, deu uma acendida assim um pouquinho, né? Antes feito do que perfeito. Guardem essa frase. Antes feito do que perfeito. E se tentou e errou, pelo menos tentou e agora já sabe que pode fazer de um outro modo. Eu acho que a vida é isso, é uma tentativa. E nesse meio do aprendizado, assim, que as meninas estão dando essa volta pra gente que tá andando por esse caminho mesmo, eu vi um vídeo essa semana também de uma moça que eu tô gostando, eu esqueci o arroba dela, mas depois eu posso até deixar aqui porque é bem legal. Ela fala de uma forma bem didática e prática. Quando a gente começa a se melhorar, a gente entra num caminho que a gente sempre está acostumado a trilhar, né? Então a gente vai trilhando um caminho onde o matinho já está pequenininho, então você vai passando por aquele matinho. Só que as experiências vão se repetindo e você está caminhando sempre na mesma trilha. Você tem que ir por uma trilha diferente, óbvio, para você fazer alguma coisa diferente, você tem que, né? Não pode passar pelo mesmo matinho batido sempre. E o nosso, né, o medo e o nosso desafio maior é começar a trilhar uma matinha nova. Então, o campinho está fechado ali, só que se eu sei que se eu continuar por esse caminho, eu vou fazer as mesmas coisas. E as mesmas coisas eu não quero mais fazer. Pego meu facão, abro mais uma trilha aqui e vou matar dentro, velho. Porque simplifica a mente quando a gente pensa dessa forma, sabe? É muito auspicioso pensar que a gente tem possibilidades de fazer coisas diferentes, que a gente tem possibilidades de trilhar caminhos diferentes e que a gente está aqui exatamente para isso, né? Você sabe que tem uma situação relacionada ao signo mesmo de Escorpião, que é relacionada à morte. Então, é um processo muito simbólico que se assemelha ao processo da Fênix, que é de você ir para as profundezas, para você entrar num lance mesmo de finalização de um ciclo ou de alguma coisa que você vê que não está bom
E ali você fica e sente tudo que tiver que sentir para você depois renascer. Né? Então, é uma morte para que haja um renascimento. E esse é um processo que parece ser pesado e tal, mas ele é intenso mesmo. Tem a ver com esse lance do signo de Escorpião. E essa lua, esse eclipse lunar em Escorpião, ele traz essa sensação aí, essa pedida por uma transformação. Né? Uma morte por uma transformação. E um renascimento. Amanhã é o eclipse, viu, minha gente? Então amanhã, né, vamos nos conectar com essa energia. Mas você sabe que também tem o seguinte, dizem que a energia do eclipse, ela perdura e ela fica reverberando durante uns 6 meses. Sim. E que a gente já está sentindo os efeitos. Sim, já estamos. Há pelo menos 2 meses. Sim. Então, em abril, nós já vivenciamos aí coisas que já estavam ligadas a esse processo energético, que pode se perdurar aí por 6 meses ainda. Então, vale a pena analisar tudo. É um tempo bom aí para refletir a vida. Né? No começo do ano, eu li um texto, eu sigo uma página que chama Portal das Pleiades. E tem muitos textos bem legais lá, que eu admiro muito, gosto bastante. E aí eu li que 2023 ia ser o ano da transformação. Quando a gente escuta isso, o ano da transformação, como meros seres humanos, a gente acha que a transformação vai ser tudo que eu almejei vai acontecer. Não, a transformação é isso que a gente está falando até agora. É dolorosa, gente. E é isso que a Cíntia colocou. E aí estava falando que nos primeiros 6 meses do ano, a gente ia experimentar coisas totalmente absurdas em favor dessa transformação. E que a gente ia conseguir vislumbrar alguma mudança nos últimos 3 meses de 2023. Porque a gente vai precisar, em 2024, estar totalmente zerado com esses conceitos, crenças limitantes. Eu percebi que eu sou uma pessoa que tenho muitas crenças limitantes ainda, apesar de não parecer. Mas as crenças limitantes são umas coisas que ainda me sufocam demais. Você tem crença limitante ainda? Muita? Você acha que você tem? Olha, eu tô num processo, eu até ia falar depois, porque agora eu vou virar a página e vou dizer assim, ó. Agora é a primeira pessoa. Posso falar daqui a pouco? Pode. Então, se livrar de crença limitante, se colocar em favor mesmo do trabalho da luz, se encontrar com a sombra. Tem muita coisa que eu acho chato falar, mas que eu tô aprendendo que é legal. Chama a sombra para tomar um café, chama a sombra para tomar um chá, chama a sombra para tomar um vinho, acolhe a sombra. Eu não entendia o que era isso até 3 dias atrás. É sinceramente isso. Eu escutava, a minha cabeça sabia que eu tinha que fazer, mas eu não sabia. Chama a sombra para tomar um café, sim. Pega a sombra no colo, mano. Olha para a sombra, porque a sombra tem uma ligação muito profunda com o nosso trauma. E você pode ter certeza, o aprendizado que eu tive nesses últimos dias, eu vou passar para vocês assim, sem medo de falar. Quando a gente tem traumas que a gente acha que já está sendo trabalhado, Tem algo que toca e desperta, né? Eu vi até algo que era assim, que a gente tem como se fosse um lobo dentro da gente, né? Não sei se foi isso que você viu também, assim, que você tem um lobo ali que ele tá dormindo. Vi. E que em determinadas situações algo despertou e aí já é o lobo que vai agir. E esse lobo é esse trauma. Então ele vai agir de um modo selvagem. E o trauma, sabe o que o trauma faz? A sua vida tá beleza. Você tá passando por um processo assim, ok. Tá caminhando num campo de flores. Igual a minha camisa aqui, toda bonitinha. Aí eu. Não, aí você dá uma trupicada. Você fala, mano, fez um graveto. Não, é o trauma. O trauma te traz situações da sua infância, da hora do seu parto, da hora da sua concepção, de coisa que aconteceu com você que você achou que você ia tirar de letra e que não deu certo. E enquanto você não tratar o trauma, toda vez que você der de cara com uma situação que for ok, o trauma vai chegar na sua cara igual um fantasma e vai gritar. Então, a minha terapeuta energética me fala isso direto. Eu espero que ela veja isso em alguma hora e ela sinta orgulho do que eu tô falando. Ela é minha terapeuta energética. Nossa, terapeuta. Eu espero que ela sinta orgulho do que eu tô falando. Vou cuidar disso. A próxima vez que eu ver o trauma, mano, eu não vou assustar com ele. Eu vou falar, seu fela de uma figa,
vem aqui dar uma coisa comigo, que você não vai mais se assustar. Eu vou cuidar de você. Passa a mão na cabeça do lobo. Eu vou cuidar de você, trauma. Tá tudo bem, trauma. Isso não precisa acontecer de novo, trauma. Porque é verdade, gente. Pesquisem. Todo mundo. Eu peço para vocês assim pesquisarem a fundo. O que o trauma causa na vida da pessoa. E aí a gente vai abrir um leque de diversos traumas que muita gente pode ter, entendeu? Eu tô falando em particular dos meus. Mas primordial para começar esse processo aí de rasgação interna e de mergulho na alma, olha para o trauma. Você olhou para o trauma, você já tem assim 30% do caminho andado. Manda bala aí, Cíntia. Vamos lá. A Angélica falou assim: a sombra dói, mas te faz forte. Parece que não vamos conseguir, só que faz parte do processo. Não é fácil. Não, é nem um pouco. verdade. E que bom que somos amigas, que a gente tem essa oportunidade de conversar sempre, de repente também precisar ficar no momento de introspecção. Ser entendida. E a amiga ficar preocupada lá, mas fala assim, ok. Nelson Rubens, ela só tá precisando de um tempo com ela. Amanhã eu tenho de novo. Oi, tudo bom? Mas é isso, gente. E agora eu vou falar aqui do pessoal. Deixa eu só mandar um beijo pra Mari antes, que a Mari entrou aqui e colocou no girassol. Beijo, Mari Girassol, saudade de você, sua louca. E tem uma galera aí, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente ao vivo. E a gente faz questão de que vocês compartilhem aí com a gente as experiências de vocês. É o que faz acontecer, né? Exatamente. Tudo bem que a gente precisa de muito para trocar ideia, eu e a Cláudia aqui não, mas pode mandar aí que a gente gosta muito quando vocês participam. E é isso, eu acho que eu tô muito nesse processo, assim, eu já venho sentindo. E aí, quando eu li que pode durar 6 meses, essa energia de tudo isso que está acontecendo, e já ter começado há 2 meses, para mim fez muito sentido. Eu tenho pensado em coisas estruturais mesmo, assim, em termos de... Sabe aquela coisa que com, tipo, sei lá, uns 7 anos de idade, você fala assim, quem eu sou? O que eu estou fazendo no mundo? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu estou aqui? Será que eu tenho alguma missão aqui? Por que eu nasci filha da minha mãe? E como que eu vou me relacionar com as pessoas ao meu redor? Será que é assim mesmo que eu quero continuar? O que eu posso melhorar? E o que eu penso e que, de repente, eu não estou fazendo, não estou tendo uma prática que está de acordo com o que eu penso. Então, eu estou muito reflexiva, assim, nesse sentido, sabe? E isso está mexendo com estruturas sensacionais da vida, assim. Estou mudando. Que bom, isso é bom. Até porque né, somos seres humanos em evolução. E assim, quando a gente parte por um princípio budista. Pode não agradar também. Pode não agradar. A palavra certa que a gente pode falar aqui, que eu acho que é uma que começa com F e termina com C, né? Foda-se, né? Foda-se. Chega o momento da vida que essa palavra... E na hora que a gente descobre esse botão, fica muito legal. Não que vai ficar tudo lindo, maravilhoso, tá? Não, fica mais legal. Não fica lindo, maravilhoso ainda não. Um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve, um pouco mais leve. E aí, pegando o gancho do que a Cíntia falou, de que ela tá nessa transformação, tem um conceito budista que fala que tudo é mutável, nada é permanente. No meu exemplo de vida, como eu sou taurina, eu sou, né, pega nesse apego, isso para mim é um karma. Porque como que tudo é mutável, nada é permanente? Mano, eu quero permanência, eu quero consistência, eu quero indulgência, eu quero tudo certinho, mano, né? O meu signo pede isso. Só que se eu precisar transcender, eu tenho que aceitar que tudo é mutável, nada é permanente e que tá tudo bem, né? Esse portal de amanhã, eu espero que eu consiga me conectar, eu espero que a energia que a gente tenha trocado aqui hoje me faça ter mais força, porque, por incrível que pareça, depois que eu comecei a fazer esse tipo de episódio aqui, eu comecei a me sentir mais forte. E eu quero mesmo aprender com esse conceito de que tudo é mutável e nada é permanente. Eu quero aprender com isso, gente. Então aí mandem energias para mim, mandem coisas que vocês querem que a gente mande energias para você e a gente vai lidando com esse negócio aí até o fim. Deixa eu ver aqui as considerações dos amigos.
Você tem mais coisa para falar aí no seu bloquinho, filha, que eu já vi que você anotou mais coisa aí. Não, acho que eu falei tudo sim, já deu tudo certo. Já falou, gata? E agora a Meire tá dizendo assim, a Maria mandou boa noite. Boa noite, Um Maria. grande beijo, É a Maria. Cidinha. Ó, Boa noite, Cidinha. a Meire, vou encarar meus traumas a partir de hoje, prometo. Isso aí, Meire. Tamo junto, Meire, tamo junto. Isso aí. Aí, deixa eu ver aqui, fica preocupadíssima. Ai, eu acho que a Angélica escreveu algo antes. Bom, mas é isso, gente. Eu acho que a gente poderia trazer desse assunto hoje e para que a gente trocasse um pouquinho de ideia a respeito dessas energias todas e de como que elas influenciam tanto para mim como para a Claudinha. E até semana passada eu estava bem acometida mesmo aí pelo resfriado, sinusite e tudo mais. A Cláudia também logo depois emendou uma virose. Mas a gente ia tentar fazer o programa na quinta. Aí eu falei, Cláudia, não estou conseguindo falar, não quero falar de mim. Eu não vou conseguir falar nada. Enfim, aí logo ela ficou ruim, a gente falou, não, vamos ficar aqui quietinho, não vamos nem dar as caras. É, porque tudo tem a hora certa, né? Se a gente for partir por esse princípio de que tudo está como deveria estar e que tudo tem a hora e o momento certo para acontecer e que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do Senhor do Universo, assim você chame como você quiser, de Deus, a força, a luz, tá tudo certo, né? A gente só queria continuar esse projeto. E assim, a gente vai continuar, porque, enfim, nessa Quiseram nos derrubar, mas vamos lá. Não podem. E assim, colocando só da minha parte, assim, um fechamento. O que tudo isso que a gente falou hoje tem a ver com que o universo feminino que a gente traz para esse podcast aqui pode incorporar na nossa vida, né? Eu, Cláudia, 44 anos, prestes a fazer 45. Não tenho a vida como eu imaginei quando eu era criança. Isso me deixa um pouco frustrada? Sim. Tenho algumas coisas de que eu posso me sentir orgulhosa de ter conquistado? Sim, também. Nesse período que eu falei que foi tudo muito conturbado. Não consegui me conectar para fazer o programa na quinta-feira, foi uma ferida. Eu fiquei muito chateada de não conseguir. Ter que dar conta dos meus filhos enquanto eu estava ruim, doente, acamada, e levo para a escola e falta na escola e não dá atenção, foi uma ferida. Foi também. Me abandonar, tipo, eu vou tomar um banho, eu não vou nem cuidar do meu cabelo porque eu não consigo, foi uma ferida, foi também. Então eu acho que perante do que eu venho estudado, do que eu tenho recebido, orientação espiritual, que é muito importante também nessa hora, a gente ter uma orientação espiritual para poder ligar a gente com o nosso divino, porque eu acredito muito nisso. Quem não acredita, tá tudo bem também, mas eu acredito muito que a força do divino é a força que me rege. Eu queria ler algo. Pode ler, claro que pode. Não, eu vou ler aqui. Pode ler. Deixa eu só terminar. Não, eu até te interrompi. Você me lembrou, pode continuar. Eu vou só terminar. E aí, para mim foi muito importante passar por esse período e hoje, né, lançar para a Cíntia logo cedo. A gente nem sabia que a gente ia fazer isso hoje. Daí eu falei, o que a gente vai falar hoje? Daí ela falou, eu ainda não. Eu falei, o que você acha da gente falar da influência energética e conjunção planetária? Ela falou, acho ótimo. Eu me senti tão feliz e tão lisonjeada que para mim, gente, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada para todo mundo que participou e eu espero que esse universo feminino, né, desse portal que a gente é para trazer vida, para trazer luz, a mulher é sensibilidade, a mulher é a parte que tem mais organização sistêmica e tudo dentro do planeta. Quando a gente fala assim, voltada para o feminismo, eu sei que a Cíntia tem a mesma impressão que eu quando a gente fala que a revolução será feminina, é porque a revolução será feminina, porque a gente, não porque a gente quer ser melhor do que os homens, a gente nunca quis ser isso. É que a gente sente, a gente faz e a gente sente. Tem homens que sentem isso também? Tem. Mas a gente sente muito mais porque a gente é um portal. E se não tivesse a gente, nem tinha mais nascido gente aqui, né? Então,
Respeita as minas? Vamos respeitar as minas aí, só um pouquinho? Abre-los. Abre alas para elas passar. Agora a Cíntia vai ler aqui o que ela gostaria. A Meire colocou aqui assim: vocês avisam antes no Insta quando tem as lives? Estou adorando os temas, a naturalidade de vocês também. Ai, obrigada. Os assuntos que me agradam muito, de verdade. Gratidão. Obrigada. Ai, Meire, muito obrigada. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente. A gente faz isso Nossa de modo... terapeuta! Entrou. Meu padrinho também entrou. Obrigada, padrinho. E é um imenso prazer para a gente ter vocês, dividir esse momento com vocês aqui, um pedacinho da noite de vocês, que vocês tiraram para ouvir um pouquinho do que a gente ia falar. Então, nossa, é muito gratificante. Muito obrigada. Privilégio. É um privilégio. E a gente conta também com a participação de vocês nos bastidores. Pode mandar lá uma sugestão de temática, sabe? Aí a gente conversa a respeito e tudo bem. Inclusive, seria muito bacana, tá bom? Sim. Participa lá, mesmo. E eu gostaria... Olha lá, Lia, um grande beijo. Já falamos de você hoje aqui, viu, gata? E eu gostaria de fazer uma leitura de algo que eu vi aqui no Instagram, só que eu não vou conseguir... ele colocou o nome de alguém que ele citou, mas depois eu pego direitinho e coloco lá no YouTube quando nós deixarmos baixado esse episódio lá, tá bom? Coloco na descrição. Então ele fala assim, ó, de tudo isso que a gente comentou hoje, de energia, de eclipse, que influencia na vida da gente, ele colocou assim, ó, pedacinho de uma obra de Leonilson e uma vontade de te lembrar. Em tempos de eclipse, portal, travessia, as palavras que falam a língua do céu, das florestas e dos corações avisam. É preciso desejar o bom, acreditar no que é lindo. 70 vezes 7. Ai, que lindo! Então eu trago aqui um punhado de palavras que pretende somente dizer: eu desejo que teus pensamentos te façam bem, que a tua alegria dependa só do teu esplendor, que tu encontre os beijos com os quais tens sonhado e que toda doçura seja recíproca, que o mundo mereça o teu melhor, que tu exista profundamente em todos os segundos e que teus machucados cicatrizem sem dor, que tu agradeça e deixa tudo que pretendia te ensinar algo através da dor e que teu corpo aprenda a sentir transcendências, que nada em ti se acovarde e tu tenhas certeza de que a sombra é sempre maior que o medo em si, que alguém te beije no meio da frase e tu adormeça no sofá recebendo um cafuné, que tu caminhe por onde houver luz e que tua presença seja motivo de sorrisos, hoje e sempre. Que linda, Cíntia, obrigada. Muito obrigada por essa noite. Estejam sempre presentes quando quiserem, mandem sugestões para nós e muita luz para vocês, sabe, um novo renascimento aí, um momento de alegria ao renascer, né? Porque quando a gente passa por um processo de transmutação é doloroso mesmo, de desapego, de encerramentos de ciclos, mas depois vem um momento bastante gratificante. E a gente já viveu, todo mundo já viveu isso em algum momento da vida. Ou tá vivendo. Ou tá vivendo. E a gente sabe que passa, é doloroso, às vezes a gente fica ali no limbo, mas passa e vai vir algo muito melhor. Então, um grande beijo para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até. Cancelar.